8 coisas que deixam o seu projeto cultural muito melhor. Tem muita gente que acha que melhorar um projeto cultural significa escrever mais bonito, usar palavras melhores, mais difíceis, fazer uma justificativa mais emocionante, deixar o texto mais profissional. Só que, na prática, um projeto cultural forte não é só um texto bonito. Ele precisa fazer sentido, ele precisa ter coerência, ele precisa parecer executável, ele precisa conversar com o público, ele precisa respeitar exatamente o que aquele edital cultural está pedindo. Então, eu separei aqui 8 coisas que, na minha opinião, melhoram muito um projeto cultural. Algumas são de escrita, outras parecem pequenas, mas todas elas fazem muita diferença no resultado final. Então, a primeira coisa. Leia o edital cultural antes de começar a escrever. Eu sei que isso parece a dica mais óbvia do mundo, todo mundo fala sobre isso, mas muita gente pula essa parte do formulário. Ela abre essa parte do edital, quer dizer, ela vai direto para o formulário, ela abre os campos, lê justificativa, começa a escrever, lê objetivos, começa a escrever, lê público-alvo, escreve, e só depois volta para entender o que o edital cultural realmente queria. Ou ela passa assim o olho rapidão e acha que já tá bom, né? Eu faço o contrário. Primeiro eu quero entender, eu quero saber quem pode participar, o que está sendo selecionado, quais são os critérios de avaliação, quais são as regras de orçamento, se existem regras de orçamento, quais são as exigências de execução, o que pode eliminar a minha proposta, porque o meu texto ele pode estar ótimo e mesmo assim ele pode responder a pergunta errada e isso acontece demais. Você escreve uma justificativa incrível sobre a importância da sua ideia artística, mas aquele edital cultural ele está pontuando fortemente um impacto territorial, por exemplo. Ou você escreve uma apresentação linda e esquece uma informação objetiva que estava prevista ali no critério de avaliação. Então, antes de escrever, eu quero saber o que vai ser avaliado aqui. Isso muda completamente a maneira como eu construo o meu texto. Número 2. Quando fizer sentido, use dados e referências na sua justificativa. Eu uso muito dado em justificativa, mas eu uso com uma única condição. O dado ele precisa fazer alguma coisa pelo argumento que eu estou escrevendo ali. Não é só jogar um monte de estatística aleatória só para deixar o texto parecer mais sério. Se eu estou dizendo que determinado território tem pouco acesso a equipamentos culturais, talvez eu consiga trazer uma informação que sustente isso. Se eu estou falando sobre desigualdade de gênero em determinada área artística, eu posso buscar uma pesquisa sobre isso. Se eu estou justificando a importância de uma ação para determinado público, talvez exista uma matéria, levantamento ou algum dado público que ajude a fortalecer minha justificativa. E isso acaba fortalecendo uma coisa importante. Você deixa de dizer apenas eu acho que isso é importante e você passa a mostrar. Existe um contexto que explica por que aquilo é importante. Só toma cuidado para não transformar a justificativa num TCC, tá? Não precisa encher de referência. 1, 2 informações realmente boas, elas podem ser muito mais fortes do que um monte de número jogado ali no meio do texto, tá? E imprescindível. Sempre confira a fonte, tá? Porque dado errado só vai piorar o texto. Número 3. Termine e depois revise como se o texto não fosse seu. Essa é difícil, porque depois que a gente passa horas escrevendo um projeto cultural, você já sabe tudo de cabeça, né? Aí você lê uma frase faltando e uma informação do seu cérebro ela já completa sozinho. Você entende porque você conhece a ideia, o avaliador ele não conhece. Então, quando terminar, dá uma pausa, vai dormir, sei lá, e no dia seguinte tenta fazer uma leitura diferente. Não fica olhando só para o português. Tipo, faz uma pergunta. Isso daqui tá claro? Tem alguma informação que eu tô presumindo que quem vai ler vai entender? Eu usei algum termo que só faz sentido para quem já conhece o meu trabalho? Eu tô repetindo a mesma coisa em 3 campos? Tem alguma promessa aqui
que aparece em uma etapa e some em todas as outras, eu gosto muito de revisar isso depois de um intervalo. Foi o que eu falei, né? Mesmo que seja depois de 1 hora, eu, na verdade, prefiro dormir e no dia seguinte reler tudo de novo, sabe? Porque se a gente faz isso imediatamente depois da escrita, a gente ainda está muito contaminado pelo que a gente quer dizer. E uma outra dica massa é ler em voz alta, porque você percebe frase longa, repetição, palavra estranha e até trecho confuso muito mais rápido. E uma outra dica, o meu merchan desse vídeo, dentro da nossa IA EMA, que é a nossa IA especialista em escrita de projetos culturais, nós temos o modo parecerista. Lá o que você faz? Você joga, ela vai ter o edital, ela vai saber qual edital você está concorrendo, você joga todo o seu texto e ela vai avaliar com os critérios daquele edital, vai dar nota, dizer o que você pode melhorar e não, ou não, e como você pode melhorar aquilo. Então, é muito bom porque acaba sendo um olhar de uma terceira pessoa, uma pessoa de fora ali que não conhece o seu projeto, tá? Número 4. Tente explicar o seu projeto cultural em 30 segundos. Essa eu gosto muito. Se alguém perguntar o que é seu projeto cultural, você consegue explicar sem passar 5 minutos preparando o contexto? Eu não estou falando de fazer pitch de vendedor. Eu estou falando de clareza mesmo. Você deveria conseguir responder algo como: é uma mostra de cinema feita em 3 feita em 3 bairros da cidade, com sessões gratuitas e debates com realizadores locais. Beleza, já entendi. Agora, você precisa parar e explicar, e aí você precisa começar a gaguejar e falar: então, primeiro eu preciso te contar uma coisa que aconteceu lá em 1947. Talvez a ideia esteja um pouco embaralhada até para você. E isso aparece no texto, viu? Então, quando a gente não consegue explicar uma ideia com simplicidade, geralmente começa a compensar com palavra demais. A apresentação fica enorme, o objetivo fica abstrato, a justificativa começa a explicar o que deveria estar claro desde o primeiro parágrafo. Então, faz esse teste. Explica para alguém que não trabalha com você. Se essa pessoa entendeu rápido, massa. Se ela perguntar, mas o que vai acontecer de fato, volta para o seu projeto cultural, que tem alguma coisa errada ali. Número 5. Entenda muito bem quem é o público-alvo. Quando você responde público em geral, essa resposta já deveria acender uma luz vermelha. Quase nenhum projeto cultural é realmente feito para absolutamente todo mundo, mesmo quando a atividade é aberta e gratuita. Então, quem que você espera que vá, que frequente esse projeto que você está fazendo? São jovens, são crianças, são mulheres, artistas, são professores, são moradores de determinado território, são pessoas com deficiência, músicos iniciantes, famílias, turistas, enfim. Quanto melhor você entende isso, melhor você consegue justificar as decisões do seu projeto cultural, tá? Principalmente questão de horário, local, a linguagem, o formato, a acessibilidade, comunicação, tudo isso precisa conversar. E tem uma outra coisa, público-alvo não é só preencher um campo do formulário inteiro. Ele deveria atravessar o projeto cultural inteiro e aí vem a dica número 6. Faça um plano de comunicação que converse com esse público. Essa dica, ela é uma das mais importantes, porque se você diz que seu público principal é adolescente e seu plano de comunicação está inteiro baseado numa assessoria de imprensa para jornal impresso, talvez tenha alguma coisa estranha aí. Agora, se o público está em determinado bairro, talvez a comunicação territorial seja mais importante. Se são profissionais de uma área específica, talvez existam canais, grupos, associações e redes próprias daquele público. Se o público é velho, talvez você não possa depender exclusivamente de TikTok e Instagram. Comunicação não é só, tipo, vamos postar nas redes sociais ou vamos anunciar no jornal, contratar uma assessoria de imprensa. Comunicação é quais são as redes, para quem que é, qual é o tipo de conteúdo, qual é o período, quem que vai fazer isso? Você está divulgando para gerar público, para prestar contas, para dar visibilidade para o patrocinador, para registrar aquela ação?
Tudo isso precisa fazer parte do plano, mas precisa ter uma intenção por trás. O plano de comunicação, ele deveria fazer alguém pensar assim, faz sentido que essas pessoas descubram esse projeto cultural desse jeito. Número 7. Nunca chute valores no orçamento. Por favor, isso aqui pode te salvar de uma dor de cabeça enorme, é óbvio, mas não monta orçamento assim. Designer, eu acho que eu vou pagar uns 1.000. O som, acho que eu vou pagar uns 3.000. Filmagem, eu vou pagar mais uns 2.000. Porque depois, se o seu projeto for aprovado, você vai precisar executar com aquele dinheiro. E de repente você vai descobrir que o item que você botou R$3.000 custa R$7.000. Ou o item que você colocou custa R$7.000, custa R$3.000 e você vai ter que devolver esse dinheiro. Ou, de repente, você esqueceu do transporte, você esqueceu de imposto. Muita gente esquece de imposto, de taxa, alimentação, de montagem, de hospedagem, ou algum outro tipo de custo essencial. Então, sempre que possível, pesquise. Peça o orçamento, converse com o fornecedor. Olhe os valores praticados no Salic, tem todos os valores praticados ali. Use referências reais. Quando você trabalha com determinadas equipes, use o histórico de custos anteriores como ponto de partida. O orçamento, ele precisa estar conectado com a realidade. Não com o número que faz a planilha fechar, não, tá? Porque uma planilha que fecha matematicamente pode continuar tendo um orçamento muito ruim. Eu falei do Salic ali, para se basear nos valores do Salic, inclusive a nossa IA, a Emma, quando ela monta o orçamento para você, ela já faz tudo baseado na lista do Salic ali, de valores. Então, isso também é um merchanzinho muito interessante para falar sobre a nossa IA, a Emma, especialista em projetos culturais. E rufem os tambores para o 8º e última dica. Coloque orçamento e cronograma lado a lado. Essa provavelmente é uma das dicas mais importantes da lista. Quando você terminar os dois, coloca de um lado da tela o orçamento, do outro cronograma e começa a cruzar. Se tem alguma ação no cronograma, tem um custo relacionado a ela no orçamento. Ele está lá? Se tem um item no orçamento, onde ele vai aparecer na execução? Você colocou fotógrafo? Em qual momento ele trabalha? Tem 3 cidades no cronograma, o orçamento ele prevê transporte para essas 3 cidades? Tem oficina, tem material, tem profissional, enfim, tem acessibilidade prevista ali? Onde é que ela aparece no orçamento? Ou onde é que ela aparece no cronograma? Tem comunicação durante 3 meses, então o custo de comunicação ele faz sentido para 3 meses? E é assim que você começa a achar as incoerências, porque cada etapa isolada pode parecer perfeita. O cronograma pode estar ótimo, o orçamento pode estar certinho. Mas quando você coloca as duas coisas lado a lado, você percebe, putz, eu prometi isso aqui e não coloquei dinheiro para fazer. Ou, por que eu tenho esse gasto se essa atividade nem aparece no cronograma do meu projeto? E essa coerência é uma das coisas que mais deixa um projeto cultural com cara de planejamento real. Agora, um teste que eu faria no final. Depois de aplicar tudo isso, eu faria uma última pergunta. Se uma pessoa que nunca ouviu falar de mim lesse esse projeto cultural inteiro, ela consegue entender o que vai acontecer, por que isso importa, para quem que é e como é que eu vou executar? Se ela consegue entender, o seu caminho está muito bom. Porque um projeto cultural ele não deveria depender da sua presença ali do lado explicando. Tipo, mas eu não quis dizer isso, sabe? O projeto ele precisa se sustentar sozinho, né? Então, se você quer melhorar seus projetos culturais, eu começaria por essas 8 coisas. Ler o edital cultural antes de escrever, usar dados quando eles realmente fortalecem a justificativa, revisar com distância, né? Escrever hoje, revisa amanhã, conseguir explicar a ideia em 30 segundos, entender muito bem qual é o público-alvo e fazer uma comunicação que converse com esse público, usar valores reais no orçamento e cruzar orçamento com cronograma. Percebe que quase nenhuma dessas dicas use palavras mais bonitas?
Porque, no fim, escrever melhor um projeto cultural tem muito menos a ver com parecer sofisticado e muito mais com deixar a ideia clara, coerente e executável. Texto bonito ele ajuda, mas texto bonito não salva projeto cultural confuso.